para essa palavra. Eu entendo dentro desse texto que esse texto não era um texto que havia acontecido ainda no meio de Israel, não. Deus estava dando uma aula teórica agora a Israel. Deus estava dando uma aula teórica agora ao sacerdote. É como se eu chegasse aqui hoje, e hoje fosse o primeiro culto dessa igreja, e o pastor virasse para os irmãos e falasse assim: olha, a partir de hoje, quando começar esse culto, as irmãs vão sentar à direita, os irmãos vão sentar à esquerda. A partir de hoje, quando começar esse culto, os louvoristas vão ter 30 minutos de louvor, e a palavra vai ter de 40 a 60 minutos, e quando for 21 horas, nós iremos fazer a oração da fé, iremos acabar o culto e viremos para a nossa casa. É como se fosse assim que Deus estava falando agora com Moisés. Moisés, dá ordem agora a quem? Aquela pessoa que deveria ser o primeiro sacerdote sobre Israel, aquela pessoa que deveria ser o condutor daquele culto de adoração a Israel. E a Bíblia diz que desde o capítulo 1 de Levítico ao capítulo número 7, Deus está ensinando o povo de Israel, após a construção do tabernáculo, como deveria ser a prestação do culto a Ele, como deveria ser o culto, como deveria os louvoristas adorarem, como deveria ser a palavra sacerdotal, como deveria ser a função sacerdotal. Então, entendendo isso nesta noite, querido, entendemos que tudo isso que Deus está contido agora na palavra do capítulo 6 de Levítico, no versículo 8, ainda não havia acontecido em Israel. Era uma orientação teórica, era uma aula que Deus estava dando a Moisés, e que mais na frente você vai entender que quando eles fizeram tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo da forma que Deus mandou que fizesse, a história daquele povo foi mudada, a adoração daquele povo chegava diante do trono do Senhor, e ali quando ele aspirava aquela fumaça daquele sacrifício, o céu se abria, a mão de Deus se estendia, e o milagre chegava no meio do arraial. E a Bíblia diz, querido, que essa palavra era uma palavra não para o povo. Esses versículos agora nós lemos não era uma palavra para mim e para você, mas era uma palavra para o sacerdote. Moisés deveria chamar o sacerdote, aqueles que teriam que ser empossados, para uma orientação mais específica. Porque até então, querido, a Bíblia diz que a família sacerdotal ainda não havia recebido a unção, a consagração. Você vê isso a partir do capítulo 8, quando Arão e seus filhos são chamados, no mesmo livro de Levítico, para serem consagrados, para administrar a casa do Senhor. Então nós lemos nessa noite que falou o